conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos outros que não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dali ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Meus queridos, a carta à igreja de Tiatira é uma carta bastante complexa, porque você vai ver nela coisas que você normalmente no Novo Testamento não vai ter noção. Uma das coisas que nós vemos aqui e que é chocante aos nossos olhos é quando o próprio Jesus fala: matarei os teus filhos. Eu vou explicar isso, o que significa esse matar os teus filhos. Mas, antes de tudo, essas palavras são do próprio Cristo ao anjo da igreja que está na cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, ela era conhecida como uma cidade que produzia púrpura, seda púrpura. E se você não lembra bem, a nossa querida irmã Lídia, que ouviu o Evangelho através de Paulo, ela era da cidade de Tiatira e ela fazia púrpura, ela tinha boas condições. Então ela era uma mercadante, era uma mulher que fazia tecidos e era boa de condições. Então, faz alusões de que a cidade de Tiatira é uma cidade rica, era uma cidade rica, mas ela não era tão importante como Éfeso, como Esmina, como Pérgamo, como as outras cidades, mas era uma cidade rica, assim como todas as cidades da Ásia Menor na época que essa carta foi escrita. Muito bem. E a palavra nos diz que o Senhor, dizendo ao anjo, diz essas coisas, diz o Filho de Deus. Note que na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Para Esmina ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Para Pérgamo ele diz: eu tenho uma espada de 2 gumes. Para Sardes nós vamos ver depois: eu tenho um 7 Espíritos de Deus. Para Filadélfia ele vai dizer: eu sou santo e verdadeiro. Para Laodiceia ele vai dizer: eu sou a testemunha fiel, o amém, o princípio da criação de Deus. Só que na carta à igreja interessada de Tiatira, ele se declara como sendo filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso mostrando o que? A deidade de Jesus. O que é deidade? A sua divindade, a sua pessoal filiação. Jesus está dizendo: eu sou o filho de Deus. Ele está se aproximando para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para o responsável da igreja, e diz: olha, eu sou o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa é uma figura bastante forte. Inclusive Ezequiel teve essa visão, quando ele, lá no Antigo Testamento, ele teve essa visão do ancião vestido de branco com os olhos chama de fogo. O que vinha a ser esses olhos chama de fogo? A gente não tem como imaginar. Eu quero saber como é que é Jesus. Olha, é só você ver a descrição do Apocalipse capítulo 1. Olhos como chama de fogo. Tenta imaginar, feche seus olhos em Jesus com olhos como chama de fogo. Não é uma coisa assim que a nossa mente não dá para conceber. Pés semelhante a bronze polido. Por quê? Latão reluzente, o bronze polido. Porque o bronze, o latão, era um metal mais, como é que se diz? Mais requisitado daquela época. Mais nobre, né? Então, olhos como chama de fogo vai justamente notificar a grandeza do poder do Senhor, ver todas as coisas, de examinar todas as coisas e conhecer mentes e corações. Os seus olhos são chama de fogo, significa dizer que todos os aspectos da sua vida estão diante dele. Nada passa desapercebido. Você é um flagrante diante de Deus todos os tempos, em todas as horas, em todos os momentos. Os seus olhos são como chama de fogo. Se nós tivéssemos esse temor de que o Senhor, como olhos de chama de fogo, está sobre as nossas vidas, a minha vida seria infinitamente melhor, porque o Senhor está conhecendo,
conhece todos os meus caminhos. Ele sonda a minha mente, ele sonda o meu coração. E os pés, semelhante ao bronze polido, está falando sobre a sua pureza, a pureza de Jesus, a pureza do seu julgamento. Ele é aquele que te vê, ele conhece todos os teus defeitos, conhece todas as tuas qualidades, mas ele sabe te julgar, porque ele tem bronze, o metal reluzente, esse metal lindo, que reflete o seu julgamento límpido, o seu julgamento perfeito para com a sua vida. Então, esse é o primeiro aspecto da sua identificação de Jesus, da identificação de Jesus para a igreja de Tiatira. E ele conhece dizendo, versículo 19, eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Gente, isso, a igreja de Tiatira é uma igreja assim, poxa, uma igreja perfeita. Primeiro que é o modelo de uma igreja essencial, qualidades essenciais de uma igreja. Quais são as qualidades essenciais de uma igreja? A igreja tem que ter obras, trabalho, né, serviço, obras mesmo, obras, amor, fé, serviço e perseverança. Essas são as qualidades de uma igreja que Cristo, ele dignifica e denota como honra. Uma igreja, ela não é qualificada por um bom pregador, por um ótimo preletor, ou por um grande cantor, ou por uma equipe de louvor maravilhosa, não. A igreja, segundo Jesus, ela é qualificada por suas obras, por amor, por fé, por serviço e por perseverança, e até a última coisa. As últimas obras, Jesus disse que as suas últimas obras estão sendo melhor do que as primeiras. Que maravilha! Imagine você chegar, pastor Osório, Jesus chegar, olha, eu conheço o teu trabalho, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e isso que você está fazendo agora está melhor do que no começo. Glória a Deus, aleluia! Isso é maravilhoso, não é? O que você está fazendo agora, irmã pastora Helena, é melhor do que as primeiras obras. Glória a Deus, meu Pai. Essa é a qualidade, a igreja ideal que tem essas qualidades. A qualidade da igreja que é essencial para toda a igreja. As últimas obras vão para a última parte do versículo. As últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Vamos para 2 Pedro 3,18. Eu sei que não é o joguinho da irmã, né? Mas os irmãos vão ler com calma, né? 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, veja que é um crescimento. Quando Jesus diz que as últimas obras é melhor do que a primeira, é que houve um crescimento. E em Provérbios diz que o justo ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Então é maravilhoso. Aí você veja, poxa, a igreja de Tiatira é uma igreja maravilhosa, está tudo isso, está uma coisa maravilhosa, mas aí vem uma coisa terrível que a gente não gosta de falar, né? E que a gente às vezes, qualifica as pessoas, qualifica a igreja, poxa, essa igreja é maravilhosa, é isso, é aquilo, mas existem pontos negativos que a gente não quer lançar para aquela pessoa a fim de que ela cresça, amadureça. Porque o amor verdadeiro, a Bíblia diz que aquele que ama, ele corrige. Né? E Jesus corrige a sua igreja. Veja que ele diz: eu conheço tudo, eu conheço as qualidades essenciais da sua igreja. Mas verso 20: eu tenho, porém, contra ti alguma coisa. Eu tenho, porém, contra ti isto. Eu tenho, porém, contra ti. Reflete o quê? O amor cuidadoso de Cristo, que vê também os nossos erros. Aleluia. E eu glorifico a Deus quando Deus vê os nossos erros e nos aponta. E a palavra, ela vai nos apontar os nossos erros. A palavra vai apontar os erros que nós temos. A palavra vai dizer as qualidades que temos, porque somos filhos de Deus. A pessoa diz: enche a boca, eu sou a princesa de Deus, eu sou o príncipe de Deus. Mas também a palavra vai dizer que eu sou um pecador,
A palavra vai dizer que eu preciso me arrepender constantemente. A palavra vai dizer que eu preciso me arrepender dia após dia, porque o arrependimento, meus irmãos, é uma renovação da mente. A palavra arrepender vem do grego metanoia. Meta significa mudança, noia, mente. É uma mudança de mente. Quando você se arrepende-se para o reino de Deus, não é só levantar as mãos no dia que você aceitou Cristo Jesus, não. O arrependimento é dia após dia, porque nós somos cheios de erros, nós somos cheios de dubiedades, nós somos cheios de relativizações, nós temos às vezes um coração perverso. Se Jesus falou, vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Então nós somos maus. Nós somos maus. Então a palavra de Deus é espelho que vai refletir em mim as minhas sujidades. Aleluia. Vai refletir em mim as coisas podres, as coisas ruins que tem que sair da minha vida. Então Jesus também da mesma forma diz, eu tenho porém contra ti algo terrível, o que vocês toleram, essa mulher chamada Jezabel. Aí você vai para o Antigo Testamento. Quem era Jezabel? A figura de Jezabel. Você já lembra da figura de Jezabel? Jezabel é uma mulher ímpia. Jezabel era a mulher do rei Acabe, que simplesmente virou a cabeça de Acabe. É uma mulher que era dos sidônios, que tinha seus deuses lá, Baal, servia Baal. Ela era também uma profetisa, era também uma sacerdote de culto, onde elas faziam terríveis coisas no templo, como prostituição. E é claro que na época de Tiatira também houve essa mesma coisa, por isso que a palavra Jezabel é um arquétipo. O que é um arquétipo? O Senhor Jesus pegou uma figura lá do Antigo Testamento para mostrar a simbologia dela tão atual quanto é hoje. Chama-se arquetipia, arquétipo. Então essa Jezabel é a mulher que virou a cabeça de Acabe. Essa Jezabel ela era tão ruim que fez Elias tremer na base. Elias, aquele homem cheio de Deus, Elias ficou com medo de Jezabel, meu irmão. É só você ver, eu não tenho tempo para a gente discorrer, mas se você ver em 1 Reis, no capítulo 16, você vê que ela transformou a cabeça de Acabe. No capítulo 19, ela ameaçou o profeta Elias. Elias ficou com medo, Elias ficou deprimido, se escondeu você sabe a história toda, se escondeu no deserto, ficou com medo, tudo por conta da perversidade dessa mulher. Olha como uma mulher, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Ela destrói uma casa, ela destrói um reino, ela destrói uma nação, ela destrói o que a mulher tem esse poder. E Jezabel, ela mostrou para o povo de Israel que ela fez com que o povo de Israel deixasse de servir o Deus verdadeiro para servir Baal, que era um Deus terrível, uma coisa demoníaca. E Jezabel foi uma mulher tão perversa que ela pregoou um jejum para matar Nabote. Você lembra da história de Nabote, a filha de Nabote? Nabote, aquele homem justo, diz, olha, essa herança eu recebi, eu não posso vendê-la, eu não posso dar, eu não posso vender, isso é uma herança. E Acabe ficou contrariado, e agora? E Jezabel disse, tu não é rei não? Aí fez a cabeça dele, e aí disse, fique aqui em casa que eu vou já fazer um negócio. Chamou os homens, os filhos de Belial, e testemunhou. E diz a Bíblia que ela jejuou, ela pregou um jejum, meu irmão, para matar o pobre de Nabote. E conseguiu. É por isso que a figura dela aqui, no Novo Testamento, Jesus falando que também tem uma Jezabel que seduz, que se faz como se profetiza e seduz, ela se acha uma mulher espiritual, é justamente a figura dessa Jezabel, lá no Antigo Testamento, que era assim, entre aspas, espiritual, porque ela pregou um jejum para matar Nabote. É isso mesmo. E você vai ver a terrível morte dela em 2 Reis, capítulo 9, onde ela morreu e os cães lamberam e foi aquela coisa feia. E eu não vou contar muita história, porque senão a gente não vai dar tempo para a gente terminar aqui. Então essa é a figura perversa da mulher Jezabel. E Jesus fala, essa igreja é maravilhosa, as tuas obras são tão excelentes, tudo nota 10, 10, 10, 10, 10,
mas tenho contra ti o que vocês toleram. Então, dentro da igreja, havia uma mulher chamada Jezabel, como eu falei, eu não sei se o nome dela era Jezabel, mas ela, o que ela fazia? Ela não somente ensinava os meus servos, Jesus falou, ensinava os meus servos, e ainda seduz para praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que acontece? Se a gente for passar para um contexto histórico, a cidade de Tiatira era uma cidade onde tinha o templo de Apolo, o templo de Zeus, Apolo, os outros deuses, todo o panteão grego ali de deuses. Então, os mercadantes, as pessoas que faziam o comércio naquela época, para honrar a sua boa colheita, as suas boas vendas, eles iam para os templos a fim de prestarem culto aos deuses. E nesse prestar culto aos deuses, lá tinha as prostitutas cultuais, que eram mulheres que eram uma verdadeira prostituição dentro dos templos. Então o que acontecia? Essa mulher Jezabel, ela, segundo a tradição histórica, ela seduzia os irmãos da igreja de Tiatira dizendo o seguinte: olha, vocês só podem participar dessa boa colheita, desse bom sucesso que vocês estão tendo aí, se vocês também praticarem o que todo mundo está fazendo nesses cultos. Nós temos que cultuar também, nós temos que fazer um culto a Apolo, aos Zeus, a qualquer outros deuses, para que vocês também sejam prósperos. Então ela seduzia. Isso ainda com a figura de que ela se declarava profetisa. Esse é que era o perigoso. É o que eu disse para minha esposa, meus irmãos, e que eu digo para todos vocês: quem se declara profeta não diz eu sou profeta. Porque quem é profeta de verdade, ele não diz, olha, eu sou profeta, eu vim dizer isso, aquilo. Porque todos os profetas da minha vida que eu já conheci, nenhum deles se declararam como profeta. E o que eles disseram para mim aconteceu. E elas não falaram, aquela irmãzinha simples, rapaz, que você olha para ela, meu Deus do céu, você olha para ela assim, aquela irmãzinha de oração, mas quando ela abria a boca, o Senhor usava ela em profecia, entregava-lhe a profecia e pronto, acabou, e ela não ficava dizendo que era profeta. Por quê, meus irmãos? Entenda uma coisa: os dons espirituais são concessões do Espírito Santo e não são possessões. Aleluia. Os dons espirituais, aprenda isso de uma vez por todas. Isso é a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 12. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo, concede a cada um como lhe apraz. Então são concessões. Uma vez que o Espírito Santo pode usar o irmão Francisco no dom de profecia, não significa dizer que o irmão Francisco tem o dom de profecia. Não, o Espírito Santo concedeu ele naquele momento, porque havia uma necessidade da igreja para ouvir a profecia através da boca dele. Assim como também houve, através da nossa querida irmã, variedade de línguas, ou curas, ou qualquer outra, porque o Espírito Santo concede a cada um como lhe apraz. Então não são possessões, são concessões. Aleluia. A igreja tem que ser como um instrumento de Deus, diante dele, dizer, Senhor, concede o dom que for cabível ao momento, que é necessário ao momento, para que a igreja seja edificada, confortada, consolada. Aleluia. Amém? Aleluia. E essa mulher estava se declarando, eu sou profetisa. E ela não somente ensinava, mas ainda seduzia. E Jesus deixa uma coisa interessante: os meus servos. Veja qual o amor de Jesus. Essas pessoas estavam sendo seduzidas, essas pessoas estavam sendo enganadas. Mas não deixe de ser servo de Jesus. Isso é uma coisa muito linda para nós, meus queridos irmãos. Você pode estar até sido enganada por uma doutrina errada, até sendo seduzido por um erro enganado, mas você não deixou de ser servo de Jesus. Aleluia. Jesus continua te amando. Glória a Deus. Meu servo. É os meus servos. Jesus te ama, apesar dos seus erros, apesar de que você esteja feito coisa errada, mas Ele continua dizendo, você é meu servo. Mas você não tem que tolerar essa mulher Jezabel. E é o que aconteceu com Tiatira. Eles estavam tolerando essa mulher Jezabel. Amém?
Verso 21. Eu acho que está no tempo, né? Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Mais uma vez, reforça aqui o que o nosso pastor falou ontem. A longanimidade de Deus. Usou até o termo em inglês, long suffering. O sofrimento longo de Deus. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Até essa perversa mulher Jezabel, até essa mulher que estava seduzindo os irmãos, Deus deu tempo. Deus deu tempo, Deus dá tempo para você se arrepender, porque a longanimidade dele a misericórdia dele vai até o fim. Aleluia. Porque ele é um Deus de misericórdia. Em Isaías diz que ele é um Deus rico em perdoar, rico em misericórdia. Mas o que aconteceu? Ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Aí, meus irmãos, não tem condição. Quando Deus te dá tempo, e você não quer se arrepender da prostituição, do seu pecado, porque veja bem, a prostituição aqui, ela tanto pode ser a prostituição física como a prostituição espiritual. Porque lá no Antigo Testamento, quando o profeta, quem lembra do profeta Oséias? O profeta Oséias era o profeta que Deus mandou, olha, você vai ter casos com aquela mulher, com uma prostituta, e assim é meu amor para com Israel. Isso eu estou resumindo. Então, isso significa dizer que Israel estava servindo aos outros deuses e estavam prostituindo-se para com Deus. É um adultério, é um divórcio para com Deus. Toda vez que Israel adorava-se para os outros deuses, ele estava prostituindo-se, ele estava adulterando contra o Senhor. Então, o adultério tanto pode ser físico como pode ser espiritual. O adultério tanto pode ser físico como é terrível, mas o espiritual também é terrível. No momento em que eu aceito uma doutrina que não é a de Jesus Cristo, no momento que eu aceito um testemunho ou um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, eu também estou em prostituição, eu também estou em adultério espiritual. No momento em que nós somos levados por qualquer vento de doutrina, como disse Paulo lá, escrevendo aos irmãos em Efésios, diz que nós temos que ter a mente madura para que as artimanhas dos homens com as suas doutrinas diabólicas não venham a nos levar e nos trazer para longe do Evangelho. É isso, porque existem muitos ventos contrários ao Evangelho hoje, meu irmão. A teologia da prosperidade, ela acabou com isso. A teologia da prosperidade, ela acabou com muita esperança e com muito evangelho bom na vida de muitos crentes. Infelizmente. Mas a igreja de Jesus Cristo, o Senhor Jesus continua dizendo, mas você continua sendo meu servo. Você é meu servo. Ainda que você foi seduzido por essas doutrinas, eu continuo te amando. Porque é o Senhor Jesus que quer te levar para a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Verso 22. Eis que a prostituta cama, bem como em grande tribulação que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja só, que o Senhor Jesus usa uma expressão o seguinte: eu coloco ela de cama. Esse prostituta de cama significa dizer que o seu pecado predileto se tornará a tua aflição, a tua doença e a tua grande tribulação. Repita comigo: o teu pecado predileto se tornará a tua aflição, a tua doença e a tua grande tribulação. Veja que está dizendo que eu vou te colocar ela de cama. Por que de cama? Porque cama faz dá a notificação de que era vida de adultério, de prostituição. Então, como ela vivia em camas e mais camas, em prostituição, então eu coloco ela prostrado de cama. Isso significa dizer que o nosso pecado predileto um dia vai ser a nossa doença, a nossa tribulação e a nossa tristeza. É isso que fala a palavra de Deus. É isso que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, como que ela adultera,
caso não se arrependa das obras que ela incita. Caso. Ainda Deus ainda dá uma esperança. Caso. Todo profeta, olha só, quando você lê a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Jeremias, o profeta Jeremias, era um profeta que ele anunciava o peso, a sentença, mas ao mesmo tempo ele ficava com o coração assim, querendo que aquela palavra não se cumprisse, aquela profecia, porque esse é o verdadeiro aspecto de Deus. Deus ele diz, olha, eu vou fazer isso com essa nação, se essa nação não se arrepender, vai acontecer isso, mas eu quero que essa nação se arrependa. E o profeta, o verdadeiro profeta, ele ficava orando para que a nação se arrependesse dos seus pecados, e que voltasse para o caminho, e que não acontecesse o mal que Deus estava planejando para vir. Porque Deus, acima de tudo, mesmo com a sua palavra dizendo, eu pronuncio isso, mas ele mesmo tempo está dizendo, mas eu quero que você se converta e viva. Aleluia! E é isso que ele está dizendo, caso não se arrependa das suas obras que ela incita. Então, Deus ainda continua tendo esperança nas nossas vidas, continua tendo esperança para que você tenha uma vida mudada através da palavra de Deus. Aleluia, Jesus, é verdade, meu Pai. Amém? Amém. Então vamos lá. Verso 23, que é o verso que a gente eu falei, que é uma coisa assim meio que chocante, né? Matarei os seus filhos. Meu Deus, mas o que é isso? Matar os seus filhos? Matarei os seus filhos. O que é isso? E quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, né? Matarei os seus filhos. Gente, o que Jesus está falando aqui reflete justamente a promessa que não vai ter do versículo 7. Leia no próprio capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só. Quem se alimenta dessa árvore da vida, ela tem vida eternamente. E uma vez que você não vence contra todas as coisas, você não tem direito à árvore da vida. Então você está morto. Vocês entenderam? Agora o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, se eu não vencer todas essas coisas, eu terei o dano da segunda morte. Então eu morri. Então significa dizer, sabe o quê? Que todos os homens morrem. Olha só, todos os homens morrem, mas todos não são mortos com a morte. Terrível coisa é ser morto pela morte. Todos os homens morrem, mas nem todos são mortos com a morte. Ou seja, a morte pode me visitar, mas a morte eterna, não. Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Eu tenho a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Agora, no momento em que eu não sou o vencedor diante de todas essas tentações, diante da sedução de Jezabel, aí sim, essa morte vai irromper a minha vida. Porque eu não vou ter acesso à árvore da vida que procede do paraíso de Deus. Eu vou sofrer o dano da segunda morte. Então é isso que está dizendo: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Então isso é duro. Jesus está dizendo, a morte mesmo em si, que é a extinção total do ser, se você não se arrepender, você terá. Essa é a palavra do Evangelho. Duríssima é. Aleluia. Duríssima é. E aí todas as igrejas conhecerão que sou eu que sonda as mentes e corações. O interessante é que a palavra no original, mente, no original é rins. Porque para o mundo grego, para o mundo judaico, grego-judaico, os rins eram o centro da vida. Né? Porque no original diz, as igrejas conhecerão que sou eu que sonda os rins e os corações. Mas é uma coisa sem sentido para nós que somos do mundo ocidental, né? Porque ninguém pensa pelos rins. Mas no mundo judaico, os rins eram o centro, era um dos centros das afeições, dos sentimentos, de tudo. Então, Deus está dizendo, eu matarei seus filhos, todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda. Isso reflete aquilo que eu falei no versículo 1, né? No versículo 18. Os olhos como chama de fogo, o Deus que sonda as mentes e corações, para dar cada um segundo as suas obras. Amém? Verso 24.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Olha só, Deus está falando agora, o Senhor Jesus está falando para um grupo. Digo a vós outros, ao grupo de Tiatira, que não tem essa doutrina o quê? Essa doutrina de Jezabel, que não conheceram, eles estavam na igreja, mas eles disseram, eu não quero essa doutrina, eu nem quero conhecer, eu não quero, então eu não vou vender, eu não vou me vender diante de uma coisa tão absurda como essa. A minha igreja está crescendo em fé, em serviço, em perseverança, em boas obras. Por que eu tenho que ser seduzido por essa Jezabel? Então existe esse grupo remanescente na igreja. Aleluia! Que pode cair tudo, pode surgir pessoas que estão fazendo isso e aquilo, e uma terça parte está indo com eles. Não é igual o Satanás levando a terça parte. Uma terça parte está levando com ele. Mas eu não, eu fico aqui firme. Glória a Deus. Firme, porque isso não pertence ao Evangelho. Porque o meu Senhor Jesus disse que ainda que um anjo do céu desça, apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ainda que um anjo do céu desça, dizendo prega um outro evangelho, considera-se anátema, maldito. Pode descer o Gabriel, meu irmão, aqui, o arcanjo Miguel, Gabriel, qualquer tipo de anjo da corte celestial. Se ele pregar um evangelho que não seja Jesus Cristo, o que a Bíblia diz? Maldito. Considere maldito, considere anátema. É isso que a palavra está dizendo. E aí é que esse grupo, que não conheceram essa doutrina, e que não tem essa doutrina, como eles mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás, era uma outra coisa terrível que existia na época que essa carta foi escrita. O que eram as coisas profundas de Satanás? Segundo eles acreditavam na seguinte coisa: para eu vencer Satanás com as suas hostes celestiais, suas hostes infernais, eu tenho que entrar na sua fortaleza, conhecer todos os mecanismos do diabo para que eu possa lutar contra ele. Essa era o engodo, o engano que existia na igreja. Pasme, existem muitos crentes que por muitos anos, muitos séculos, durante a trajetória da igreja, acharam que para vencer Satanás ele tinha que conhecer as coisas de Satanás. Não, meu irmão, para vencer Satanás você tem que se armar da armadura de Deus. Revestir-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir contra o dia mal, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra tudo isso. Aleluia. Então, as coisas profundas de Satanás eram o que eles ensinavam. Eles tinham tinha coach, né? Tinha coach na igreja naquele tempo. Olha, para vencer o diabo, vocês têm que entrar na fortaleza dele. Não. Você tem que conhecer Jesus, o mais valente. Jesus é o mais valente. É isso que aconteceu. E as coisas profundas de Satanás. E ele diz, olha, é esse grupo que está aí dizendo que não se venderam e que não quer conhecer as coisas profundas de Satanás. Jesus está dizendo, outra carga eu não jogarei sobre vós. Olha só. Outra carga, outro peso eu não vou lançar sobre vocês. Não somente conservai o que tendes até que eu venha. Conserve o que você tem. Conserve, meu irmão. Conserve o evangelho simples. Não se venda por nada. Conserve o que tem até que o Senhor Jesus Cristo venha. Conserve-se fiel. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Conserva. Pode dizer, pode chegar profetas, profetizas, dizer que isso e aquilo outro. Pode vender o que quiserem, mas conserve o que tem até que ele venha. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Porque essa é a promessa. Aí o verso 26 diz, ao vencedor. Eu acho isso aqui lindo, gente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Porque Jesus Cristo ele não é egoísta. Ele não é egoísta, sabe? Ele está na glória celestial. Eu fico imaginando o pensamento. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Jesus é um pensamento meu, tá? Jesus está nos céus agora, nesse momento, e ele fica assim, torcendo. Eu espero que a minha igreja conheça essa glória que tenho aqui. Aleluia. Essa alegria que eu sinto, essa comunhão que eu tenho com o Pai Celestial, eu quero que o meu filho tenha também.
Porque ele dizia sempre isso para os discípulos. O que ele dizia? Aonde eu vou, eu estarei. Onde eu estarei, vocês também vão estar. O que eu ouvi do meu pai, eu vou dizer para vocês. Eu não tenho nada, eu não chamo vocês de meus amigos, de servo, eu chamo vocês de meu amigo. Porque tudo que eu ouço do meu pai, eu digo para vocês. Então ele não é egoísta. E o que ele está dizendo aqui, ao vencedor, olha só a promessa que ele dá. O que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gente, isso é uma premissa somente do próprio Cristo, de governar as nações. Somente Ele tem esse poder de governar as nações. Só Ele. Mas Ele está dizendo, eu vou te dar essa autoridade para governar as nações. Isso é maravilhoso, gente. Olha, por isso que a gente ama esse Jesus Cristo. Porque o que Ele tem, Ele quer dar para a gente. O que Ele tem, Ele quer compartilhar conosco. Eu vou para o Pai, vou preparar vocês morar. Exatamente, eu vou preparar lugares para vocês. Não se turbe o coração de vocês. Aleluia! E ainda diz, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fosse objeto de barro. Isso é um salmo, isso é uma promessa que está no Salmo 2, é um salmo messiânico. Se um judeu lê o Salmo 2, um judeu que lê o Salmo 2, ele vai dizer, esse salmo aplica-se justamente para o Messias, e não mais ninguém, porque somente o Messias rege as nações, e reduz as nações, e quebra as nações, somente ele tem o poder sobre todas as nações. Mas ele está dizendo, se você vencer, eu vou te dar essa autoridade. Se você vencer, eu vou te dar isto. Então simplesmente conserva o que tem, até que eu venha. Que Jesus maravilhoso esse nosso, né? Olha só, e a gente para encerrar. Assim como eu também eu recebi de meu Pai, veja só, como eu recebi de meu Pai, eu ainda dar-te-ei ainda a estrela da manhã. Sabe o que é? A estrela da manhã é o próprio Cristo. Jesus é a estrela da manhã. Ele vai nos dar assim mesmo a nós. Eu vou dar a estrela da manhã para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, a maior promessa contra a prostituição, contra a sedução de Jezabel, contra o reinado da perversidade da profetisa que se dizia profetiza, a maior promessa de tudo isso é que Cristo vai nos dar autoridade sobre as nações. Cristo nos dá autoridade sobre a morte. Cristo vai nos dar a garantia de ter acesso direto à árvore da vida. Ele vai nos dar essa autoridade. Ele vai nos dar isso tudo. Então, tudo isso, todas as promessas podem ser fortes, suficientes para vencer todo tipo de Jezabel, todo tipo de tentações, todo tipo de adultérios espirituais, todo tipo de adultério físico, seja qual for o pecado, você pode vencer porque você tem a promessa de Jesus Cristo em sua vida. Você tem uma das maiores promessas que é a vida eterna e Ele pode te dar, e Ele já te deu, porque a palavra nos diz que quem crê nele já tem a vida eterna. Você não terá, você já tem a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.